Contigo sim, capítulo 7. Álvaro segue passeando com Ângela. Ângela elogia o lugar. Álvaro diz que tem que ir à empresa novamente e pede perdão. Ângela diz que está se cansando e sempre por causa do trabalho ele não pode ficar com ela. Ele pede que ela não se chateie. Ele leva ela de volta para a pensão e se despede da moça. Ângela recebe o documento com as escrituras da casa da sua avó Conceição. Álvaro pede para ela esperar, que ele possa pagar pelo menos a inscrição da faculdade. Ângela diz que não quer ser um peso para ele e vai aproveitar o resto do dia para fazer uns trâmites e procurar trabalho. Ele diz que a ama e eles se beijam. Álvaro sai da pensão e entra no carro. Ele tira a aliança e guarda. Depois, ele pega seu outro celular e vê que tem várias ligações de Samantha. Ângela organiza as escrituras e os outros documentos. Ela não encontra sua carta e vê que ficou com um documento de Leonardo, que na verdade é o discurso dele, que ele tinha preparado. Lá ele fala sobre o porquê de ter decidido se tornar médico. Geraldo apresenta o Dr. Urgatti para Leonardo. Léo diz que Urgatti também foi seu professor na faculdade. Leonardo conhece outras pessoas. Ângela continua lendo a carta de Leonardo. Leonardo conhece Dário. Dário manda mensagem para Álvaro, perguntando onde ele está. Ângela vai até um hospital e deixa seu currículo para trabalhar como enfermeira. Geraldo começa a apresentação e fala sobre todo o projeto da Fundação dos Vega. Ele diz que uma área daquele hospital será reformada e a fundação começará a crescer de agora em diante. Geraldo apresenta o Dr. Leonardo Santillana, que irá dirigir a fundação deles. Leonardo diz que tinha escrito um discurso, mas o perdeu e vai ter que improvisar. Ângela leva seu currículo em outro hospital. Ela tem uma reunião com o doutor. Ângela faz uma publicação na internet apresentando seu currículo e dizendo que está procurando um trabalho de enfermeira. Álvaro visita Clarinha no hospital. Leonardo fala sobre as propostas da Fundação com Todos. Ele diz que a Fundação vai canalizar os pacientes de baixos recursos e aos médicos que se inscreverem no programa, eles irão atender gratuitamente as pessoas. Ele diz que a Fundação vai pagar para eles 50% da consulta e eles podem pedir uma parte e a Fundação dará a outra. O Urgatti pergunta sobre os pacientes que precisam de atendimento especial ou cirurgias. Léo diz que a Fundação irá pagar a metade dos honorários e vai cobrir os gastos da sala de cirurgia. Após a palestra, todos aplaudem. Samantha chega no apartamento de Álvaro, mas não o encontra. Ângela entrega os papéis ao atendente e as escrituras da casa da sua avó Conceição. O atendente diz que poderão oferecer para ela menos de 50% do dinheiro que ela está pedindo de empréstimo no banco. Ângela se chateia. Ele recomenda que Ângela venda pelo menos a propriedade. Ângela não quer se desfazer da casinha onde viveu por muitos anos com sua avó e sua família. Álvaro chega no seu apartamento. Samantha pergunta como se chama a mulher com quem ele dormiu à noite. Álvaro diz que dormiu ali. Ela o chama de mentiroso. Ele diz que dormiu no sofá. Samantha sabe que ele está mentindo. Álvaro pergunta se daria as chaves do seu apartamento a ela se estivesse escondendo algo. Ela pede perdão, mas é que está estressada pela doença da sua mãe. Dona Pura vai ao hospital fazer uma consulta. Abel diz à Luz para não se preocupar com Félix. Abel diz que vai falar com a diretora de um colégio perto dali para deixar Guigo entrar para continuar estudando. Ângela vai à faculdade com dinheiro para pagar o exame diagnóstico de medicina. Léo encontra Ângela. Leonardo entrega para ela a carta dela. Ângela entrega para ele o discurso dele. Os dois atrapalhados riem. Ele diz que jamais leu algo tão sincero. Ângela diz que admira muito o discurso dele. Léo pergunta se ela teve algum problema com o esposo. Ângela diz que não. Ele convida ela para irem a uma cafeteria estudar. Ângela diz que discutiu com seu marido à noite, mas aceita ir estudar com ele. Dona Pura é examinada pelo doutor. O doutor diz que se ela não tomar a insulina para diabetes, os órgãos dela podem sofrer danos e podem ter um coma diabético.
Pura diz que tem muitos gastos e não tem o dinheiro para pagar o tratamento. O doutor pede que ela revele aos netos o que tem. Ele diz que ela pode morrer dentro de muito pouco tempo, caso não tome a insulina. Leonardo e Ângela conversam. Ela diz que seu esposo não quer que ela trabalhe e o incomoda que ela queira continuar estudando. Ângela diz que quando se tornar médica, vai construir a clínica no seu vilarejo. Ângela diz que nunca imaginou que seu marido era tão ciumento. Leonardo diz que não tem namorada, mas esteve a ponto de se casar, mas as coisas não aconteceram. Léo diz que eles começaram a caminhar em direções opostas, e Salma decidiu terminar com a relação deles. Leonardo pede que Ângela revise os temas, e se algo complicar, é só ligar para ele. Léo dá um beijo no rosto de Ângela e se despede dela. Léo deixa frutas e um Yakult para Ângela lanchar. Abel diz ao primo que vai conseguir pôr Guigo na escola do bairro para ficar bem com Luz. Pablo diz ao primo que ele não está jogando limpo e está se aproveitando de coisas para ficar bem com Luz. Pablo e Abel vão ao quarto de Luz e encontram um bilhete. No bilhete, ela diz que foi embora e que não pensa em voltar. Leonardo descobre as dívidas que o pai tem. Sandro diz que não é nada de importante e está resolvendo tudo. Leonardo diz ao pai que pode ajudá-lo. Sandro diz que deve muito dinheiro e se não pagar em um mês, vão perder tudo. Ângela vai a um hospital. Álvaro está com Samantha bem ali. Eles estão a ponto de se encontrarem. Álvaro percebe que Ângela está ali e se preocupa, caso ela o descubra. Leonardo vê as contas que o pai deve. Léo diz ao pai que não irá deixá-lo sozinho nisso. Sandro diz que tem um plano e se conseguir um empréstimo no banco, pode pagar todas as contas e depois pagar o banco quando a construtora se estabilizar. Sandro diz a Leonardo que todos os dias agradece a Deus por ter lhe dado um filho tão bom como ele. Sandro chora e diz que sente muita vergonha disso, pois deveria ser um exemplo para ele. Léo diz ao pai que ele é um exemplo para ele e diz que vão sair dessa. Álvaro beija Samantha e diz que a ama. O descarado corre com Samantha para Ângela não vê-los. Ângela chega ao hospital e entra lá dentro. Pablo e Abel leem o bilhete, onde Luz diz que saiu da vizinhança com seu filho, para Félix não machucar eles, como machucou Guigo e ela. Luz e Guilherme pegam um ônibus e saem de viagem. Pablo e Abel choram e dizem à avó que Luz foi embora da vila. Luz viaja com seu filho, sem rumo. Ângela apresenta seu currículo no hospital dos Vega. A responsável diz que no momento não precisam de enfermeiras, mas que na primeira oportunidade que tiverem, irão chamar ela. Ângela sai. Álvaro alcança ela. Ele diz que pediu para ela não vir ao hospital, porque ela não será contratada por ser esposa dele, e ele ainda pode ser expulso dali. Geraldo conversa com Leonardo e fala sobre a saúde de Beatriz. Ele diz que se sente impotente, porque nem todo o seu dinheiro pode comprar a saúde de sua mulher. Léo diz que sente muito. Ele apoia Geraldo. Eles se abraçam. Ângela pergunta a Álvaro se ele tem vergonha que alguém veja os dois juntos naquele hospital tão elegante. Ele pede que ela não diga estupidezes. Ângela diz que vai estudar e trabalhar, mesmo que ele não queira. Ângela diz que não pode acreditar que seu marido é quem lhe impede. Ela diz que o desconhece e ele não é o mesmo homem por quem ela se apaixonou em Real do Mar, mas vai seguir em frente com ou sem a ajuda dele. Ângela sai do hospital. Ela acaba se esbarrando em Samantha e derruba café nela. Samantha manda Ângela ir embora dali. Ângela vai embora e pega o elevador, bem chorosa. Geraldo reclama com Samantha e Álvaro e diz que eles deveriam ter estado presentes na apresentação da fundação. Eles dão desculpas esfarrapadas. Geraldo pede que os dois levem aquela fundação a sério. Luz e Guilherme chegam a uma pensão. Eles encontram Ângela chorando. Ela diz que discutiu com Álvaro. Luz e Guigo dizem que vão ir ao terminal de ônibus. Luz diz que Félix os encontrou e voltou a ameaçá-los. Ela fala que saiu da vila. Luz diz que não tem dinheiro para as passagens. Ângela diz que eles não vão embora. Ângela diz à Luz que ela não pode passar toda a vida fugindo desse desgraçado. Ângela diz que ela não está sozinha. Ângela pede que Luz não abaixe a cabeça para ninguém. Os três se abraçam. Samantha conversa com Oscar. Samantha fala que sua mãe está doente e não quer que ela chegue no evento toda acabada e seria terrível. Beatriz escuta tudo. Beatriz vai ao quarto da filha e diz que
gostaria muito de participar da organização do casamento dela, porque talvez seja a última coisa que elas possam fazer juntas. Samantha pede que ela não diga isso, mas acha melhor ela descansar, porque já tem tudo pronto e tem uma equipe trabalhando na organização. Yolanda se encontra com Aníbal. Ela diz que Angela está muito apegada ao marido e o cara está fazendo o que quer com ela. Yolanda diz que Angela está muito apaixonada por ele, mas Álvaro não quer que ela trabalhe, nem estude. Yolanda diz que acha que esse tal de Álvaro está escondendo alguma coisa, porque essa palhaçada de que tem um apartamento em reforma e um trabalho demandante, ela não acredita. Yolanda diz que precisam descobrir o que Álvaro esconde para tirá-lo do caminho, porque ele não vai impedir que eles explorem a mina de ouro que Angela dará para eles.